Então, isso, começou a gravar. Então, vocês tirem as suas dúvidas, tá? Para poder responder a lista. Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo aí a mesma material que a gente usou na última aula. Então, eu vou pegar aqui. Opa, bem rápido demais. Então, olhando agora o capítulo de uma forma geral, né? Vocês viram que a gente colocou vários conceitos de cálculo estrutural, né, para classificar os carregamentos, os elementos. E... Opa. Oh, meu Deus, isso não desce. Tá. Bom, então a gente tem essas definições que foram dadas para vocês, né? Nós temos as forças externas, forças internas, que foram faladas também ao longo do capítulo. Temos a condição de resistência, que é a força externa. Ela não pode ultrapassar, ela tem que ser até no máximo igual à resistência interna. E os conceitos relacionados aos materiais e às estruturas, né? Os materiais que nós vamos estudar sempre é elástico, né? E sabendo que existem outros tipos de materiais. E as estruturas estão em equilíbrio, né? Então, nós vimos tudo isso aí, as barras, né? Como que se classifica como barra, como placa, como bloco. E vimos, né, em que situação esses elementos. Então, todos esses conceitos são utilizados como linguagem, né, para poder você tratar os problemas de forma técnica, né? Então, as placas e assim por diante. Vimos a questão do blocos e tal. Estruturas complexas. Bom, então, isso aqui é uma introdução, né? E vimos a questão da estabilidade e da resistência, né? Então, como a gente já tinha visto na mecânica anterior, a somatória das forças tem que ser zero, a somatória dos momentos tem que ser zero. Teve gente que na lista respondeu que a somatória dos momentos angulares, isso aqui é momento de força, gente, ou torque, não é momento angular, para dar o equilíbrio de rotação, tá? Uma somatória é o equilíbrio de translação, a outra somatória é o equilíbrio de rotação, então não confunda. Você pode ter uma somatória de momento angular constante, tá? Só que, como é a derivada, o torque vai ser zero. Então, se você disser que o somatório dos momentos angulares é zero, não quer dizer que não está rodando. Quer dizer que as rotações estão compensadas. Então, você tem que garantir que a derivada do momento angular, que é o torque, é zero. Então, é momento de força ou torque, também é chamado. Tá? A questão da rigidez, o material não pode apresentar deformação visível, né? Homogeneidade, os materiais têm as mesmas características em todos os seus pontos. O material é considerado contínuo, sem vazio, sem porosidade. Isotropia tem as mesmas propriedades em todas as direções. Né? O equilíbrio, as forças externas e internas, elas estão nulas, estão no todo, no macro e no micro. As deformações consideradas são pequenas. E qualquer situação que apareça, os campos são considerados válidos pelo princípio de Saint-Venant, ou seja, regiões distantes do ponto de aplicação das cargas apresentam as mesmas configurações de tensão e força. Seções planas são constantes, conservação das áreas, a equação é da elasticidade e o princípio da superposição. Além do que, para um projeto, você tem que considerar a segurança das estruturas
dimensionamento da segurança sem acarretar alto custo. Então, tem que otimizar o custo e a segurança, sabendo que todas as estruturas precisam ser sempre verificadas e avaliadas periodicamente. E nós vimos questão dos esforços, né? Porque sempre é esses mesmos tipos de esforços, tração, compressão, cisalhamento, flexão, e a maneira como a gente classifica ele usando o vetor normal e a força. Isso também foi visto. Aí nós temos os tipos de carregamento. Carregamento que a gente chama de carga transversal, força axial, força cortante, momento fletor. Então, são as formas de aplicação dos carregamentos. Ao não confundir formas de aplicação dos carregamentos, né, que são os tipos de esforços, com a situação que é essa que nós estamos vendo aqui, ó. Esforços externos ativos, tração, compressão, tá? Com a situação de carregamento solicitante, carregamento ativo, né? Tá? Então, tem essas duas situações aí. Aí, novamente, aí tem uma figura com tração, compressão, só que não está considerando a normal, para você tentar, de forma intuitiva, descobrir o que é tração ou compressão. Aí tem um detalhe para relacionar flexão com torção. Então, o que acontece? Deixa eu colocar o... Se alguém for mencionar alguma coisa, me avisa, porque eu estou aqui na outra tela, não estou vendo o que vocês estão postando aí, tá? Vamos ver aqui. Isso. Bom, então, aumentou. Isso aqui aumenta. Nossa, é horrível você não saber o que acontece no efeito da tela quando se mexe. Bom, vamos lá. Esforços ativos e reativos, né? Os ativos produzem os reativos, né? E os reativos, eles podem se passar para o interior do corpo, como esforços internos solicitantes e resistentes. Os graus de liberdade são 3 de translação, 3 de rotação, mas você pode reduzir eles através de restrições ou apoios. Nós tivemos a classificação dos apoios aí, tá? Apoio fixo com restrição, a translação, apoio móvel, engastamento e assim por diante. O tipo de forças e reações externas reativas, né, que são as reações estaticamente determinadas, né, em 2 dimensões, em 3 dimensões. E os tipos de flexão, flexão pura, flexão simples, tá? Flexão composta. Então, tudo isso faz parte de uma nomenclatura, né? Aí nós passamos aqui, deixa eu ver, ao cálculo dos pontos de quebra. Deixa eu ver. Bom, esforços internos solicitantes, membros estruturais e resistentes. Os solicitantes e resistentes são calculados da mesma forma, né? E nós temos os tipos de estrutura hipostática, que são as condições de carregamento em que você tem solução para o cálculo, a isostática, que é o número de equações igual ao número de incógnitas, e a hiperstática. Lembrando que no texto aí está ao contrário da figura, o número de equações aqui foi digitado ao contrário. Eu devo ter corrigido numa outra versão e essa versão ficou sem corrigir. E aí o que acontece quando você altera o número de restrições ou de apoios com os graus de liberdade? Você pode aumentar ou diminuir. Isso aí também foi... Vimos os tipos de viga, né? Também faz parte da nomenclatura, né? Viga biapoiada, viga balanço, toda essa parte aí. Então, todas essas coisas aqui são conceituais, não tem o que complicar, é só saber responder, né? Consultar o texto, ler, saber responder. Aí nós tivemos os tipos de carregamento, concentrado, deslocado, né? Pode ser concentrado no centro, pode ser
deslocado, né? O localmente distribuído, uniformemente distribuído e linearmente distribuído. E pode ter outras formas também, né? Esses são os exemplos básicos. Mas também tem uma forma não uniforme, que é uma coisa a ser determinada pelo perfil da curva de carregamento aqui. Pode ser uma parábola, uma cúbica, uma senoidal. Então, tudo isso aqui na letra F pode entrar. Tá? Aí nós fizemos a análise da carga concentrada usando a função delta e descobrimos, né, o ponto de quebra, que é exatamente no ponto de aplicação, porque a força está concentrada naquele ponto. Então, nós usamos aí essa situação para calcular. O localmente distribuído, usamos uma função degrau, à direita e à esquerda, para montar a função localmente distribuída. E aí tem um cálculo bem chatinho, né, que eu não vou cobrar para essa situação, mas está aí só para constar onde é o local da quebra, né? Na metade, a quebra dessa viga vai ser na metade do local do carregamento distribuído aqui. Tá? Ele está distribuído, ele não está uniformemente distribuído como o primeiro lá, ó. Primeiro não, como ele está localmente distribuído só. Então, na metade desse local aqui que está distribuído, é que ele vai quebrar, é o que está dizendo lá a solução. Tá? Bom, aí fizemos a questão do uniformemente distribuído. Onde que ele vai quebrar? Bom, ele vai quebrar no meio, né? Então, já teve gente respondendo errado aí no formulário e mandaram para mim. Então, está esquecendo de ver as aulas e de ler a apostila direito. E linearmente distribuído, ele vai quebrar exatamente a 2/3. Então, todos esses pontos de quebra são análogos, não é exatamente a mesma coisa, mas são análogos. São análogos ao... Eita, tem consulta. São análogos ao centro de massa. Tá bom? Então, é essa a situação aí. Então, o ponto de quebra é uma coisa importante no nosso cálculo. E a fórmula para calcular ele está na 748. E você calcula o momento dividido pela força. Aqui é o P. Integral de P de x dx. P de x é carregamento, você integra e encontra a força. E o momento é pegar o P de x e multiplicar por x. Então, o ponto de quebra é o momento dividido pela força. Isso na integral. E se o carregamento for senoidal, for qualquer outra curva, você vai ter que fazer essa integral aqui do seno, né? Vai ficar seno de x vezes x dx dividido por integral de seno de x. Tá? Vamos lá. Integral de seno é fácil de fazer. Aí nós definimos os diagramas através das equações diferenciais. Ou seja, nós fizemos uma equação diferencial para um elemento da viga com momentos, distribuição de carregamento, de força e reações. Com esse elemento, nós definimos uma equação diferencial onde você tem a reação e o carregamento, a distribuição de força, né, do P de x, dado pela derivada da reação. E a reação é a integral do menos o P de x. Aí a gente fez também o equilíbrio do torque, né, e encontramos uma relação entre a reação e a derivada do torque. Né, sabendo que o torque também pode ser encontrado pela integral da reação. Então, aí, o carregamento em relação ao torque é a derivada segunda. Então, você tem uma equação diferencial. Então, você basicamente vai usar essas 4 relações aqui que está na 763, 764, 765, 766. Então, toda vez que eu der uma função, você executa a derivada ou a integral para descobrir
aquilo que está sendo pedido, né? Aí nós aplicamos uma intuição em cima da ideia de integrar e derivar, uma função constante passando por uma integral linear e depois para um segundo grau. Porém, no engastamento é um tipo de condição de contorno, no carregamento apoiado aqui, com dois apoios, a função é linear, mas a condição de contorno é outra. Então, dá uma diferença no perfil do gráfico aqui mostrado. Então, aí nós vamos considerar, em primeiro caso, sabendo apenas que uma situação é integral da outra, substituindo as constantes por uma solução onde você aplica as condições e o contorno, você já sabe a solução e você tenta descobrir quais são as constantes. Então, fizemos o carregamento totalmente nulo, onde o carregamento P é zero, a constante é zero, e o que vai dar? Vai dar zero, zero, zero em tudo. É só para ter uma ideia de que tanto a integral quanto a derivada vai ser nula. Em x igual a zero, em x igual a L, no começo da viga e no fim da viga. Aí consideramos o caso seguinte, que é o caso da função concentrada, delta. Aí encontramos, né, uma constante para a reação, né, que são esses elementos produzidos pelos apoios, né? Isso está funcionando como uma tesoura, né, concentrando a força e rasgando em duas partes. E o torque também foi colocado. Só que eu fiz uma figura com carregamento positivo e negativo para mostrar o que acontece com a inversão dos sinais. Aí, para essa situação, você calcula as constantes C1 e C2 para o seu carregamento, fazendo simplesmente a equação igual para x igual a 0, x igual a L, e você vai descobrindo quem quer ser C1 e C2 da sua equação. Isso aqui é a análise com a solução já em mãos. Então, se eu der a solução em mãos, você aplica as condições de contorno em x igual a 0 e x igual a L e descobre as constantes. Então, a mesma coisa foi feita para o carregamento distribuído. Aí você tem também que o carregamento é constante, a força de reação é linear e o torque é quadrático. E aí você constrói o diagrama também. E aplicando as condições de contorno para x igual a 0 e x igual a L, você de novo encontra as constantes, como já foi feito nos dois casos anteriores, aí, os três casos anteriores. Tá? Então, essa é uma maneira de fazer, tá? Onde você parte da solução. Aí, você tem um carregamento composto somente para utilizar essas ideias. A ideia da integração e da derivação num gráfico onde você vai montar qual é a reação em cada parte desse carregamento composto e qual é o gráfico do momento fletor, isso, do momento fletor ou torque em cada parte. Seguindo a regra de que uma constante vai integrar vai ser uma reta e uma reta integrada vai ser uma parábola, você consegue montar isso aí. A única coisa que fica faltando são os níveis de tensão, né, que estão marcados aí com os valores. Então, esses níveis de tensão, você precisa saber das dimensões e dos valores absolutos das forças para poder substituir nas contas e encontrar esses valores aí, por isso que dá 69, menos 30 e assim por diante. Bom, aí o que veio na sequência? Veio um resumo, né, para um carregamento engastado, né? Qual é o tipo de força cortante? O carregamento zero, carregamento localizado na ponta, e carregamento distribuído com engastamento. Então, a força cortante deu constante, constante linear, e o momento fletor deu linear, linear e parabólico. E se não for engastamento, se for carga distribuída ou concentrada? For concentrada, já foi visto lá,
força constante linear, se for carregamento distribuído da linear e parabólico, se for carregamento linear da parabólico e cúbico. Então, essa aí é uma tabelinha resumo de todas as ideias para trás. Né? Aí, o que ficou faltando? Classificar as forças na horizontal e vertical quanto ao sinal, classificar os momentos e os fletores e os momentos de reação, né? Na direção horária e anti-horária, tá? E calcular as condições de equilíbrio para translação e rotação, que é o que nós vamos fazer agora em seguida. Lembrando sempre que a convenção do momento de uma força, o torque, é dado pela regra da mão direita. Isso não pode esquecer. Aí, com o carregamento de carga concentrada, você faz a somatória das forças, encontra as reações, e a somatória dos momentos, né? Com uma referência, uma diferente da outra, para cada situação de referência. Em x igual a L, você encontra a reação do outro lado. E em x igual a 0, você encontra a reação em x igual a L. Se você fizer um corte, conforme for a distribuição, no caso, como tem duas seções, essa distribuição tem um lado esquerdo e um lado direito, você faz dois cortes para descobrir a função de distribuição, que é a reação V de x nesse caso aí, que dá dois valores constantes, a esquerda e a direita. E o torque, né, você faz o torque igual a zero, o momento da força igual a zero, e para o corte você encontra uma função linear, como também foi calculado. Aí faz para o outro lado também, encontra o outro valor, o V de x, né, e o torque também do outro lado, você encontra para o torque do outro lado. Então, aí ficou resolvida essa questão por cálculo, né? A partir de cálculo vamos dizer assim, manual, né? Na ponta do lápis, como obter os valores e como obter os gráficos. Que é diferente do intuitivo, né? Daquele da integral e da derivada, que você vai pela intuição deduzindo o que é, e é diferente daquele que você já supõe a solução e só substitui as condições de contorno. Então, isso aqui é um cálculo raiz mesmo, né? O outro cálculo lá já é mais fácil, mais Nutella. Aí, quando a distribuição é constante, também você faz a mesma coisa, repete, a receita é sempre a mesma. Somatória das forças, somatória dos momentos. Os valores absolutos, né, vai dar as reações, né? E você vai ter duas equações, que vai ser duas reações, duas incógnitas. Aliás, duas equações, uma de força e uma de momento, e duas incógnitas, que são as duas reações. Se tiver três equações, três incógnitas, quatro equações, quatro incógnitas. Então, nesse caso, o problema é isostático, então você consegue resolver. Se ele for hipostático, você vai ter que considerar uma situação em que o resultado vai depender de uma variável qualquer. Ou então, você completa o número de equações para você conseguir resolver o problema de forma isostática. Quando for hiperestático, você subdivide um grande problema hiperestático em problemas isostáticos e também resolve. Aí, fazendo um corte, você encontra as distribuições. Então, lembrando sempre que corte é para fazer a distribuição. Encontrar a função, né, para o diagrama V de x e M de x, que é o diagrama de reação, né? Que é o momento
de força cortante, aliás, a força cortante e o momento fletor. Tá? E aí, como é constante, vai aparecer uma linear e depois, no momento fletor, uma parábola que está sendo obtida por cálculos também. Então, isso é uma repetição do que já foi falado. Então, nós temos aí 3 métodos, né? Para cada uma dessas situações. E aí, aquele localizado que eu coloquei aqui, porque ele é muito útil no laboratório, mas eu não vou pedir, porque é muito chatinho de fazer. Se você errar, eu tive que, quando eu fiz isso aí, conferi várias vezes, que você errar nesse XA, XB aí, você se confundir, você acaba encontrando uma solução errada e como as contas vão se propagando, você vai... Mas eu tentei fazer o mais correto possível aí, acredito que eu não errei nessa conta, né? Eu não... Se eu pedir a parte só de pergunta teórica, não vou pedir para você calcular esse, né? Tá? Então, aí, você encontra tanto a distribuição quanto... Aliás, o valor das reações absolutas, né? E depois você vai com o corte encontrar o V de X e o MX, que são as distribuições. Aqui para trás, ó. Distribuição aqui. Bom, aí, com o carregamento triangular, a gente também faz a mesma coisa. Somatória das forças, somatória dos torques, encontra as reações, né, 2 equações, 2 incógnitas, faz um corte. Né? Tem o truque de saber aonde vai quebrar para poder usar esse truque de saber onde vai quebrar, né, que é o ponto de concentração das forças, no cálculo do V de X, né, que é em função da distância que está variando ao longo da distribuição. Então, você pega a força toda e multiplica pelo ponto, aliás, a distribuição multiplica pelo ponto de quebra, né, a coordenada 2/3 de x, que ela vai quebrar em 2/3 desse triângulo, né, x, porque sempre se vai cortar um triângulo, né, você está considerando só esse pedaço x, então se ele fosse só esse pedaço x, ele quebraria 2/3. Por isso que você está calculando esse 2/3 aqui. E o P sobre Lx é o valor da força. E aí você multiplica, né, soma todos os valores igual a zero e encontra quanto que dá o seu V de X. Se você fizer a referência em X igual a zero e em X igual a L para o torque, agora o torque você usa também o 2/3 de X, ó, tá? Multiplicado pela força, né, que é o P0Lx, e multiplicado pelo X, para poder ter ideia de torque, né? Então vai ficar X ao cubo aqui, porque lá ficou X ao quadrado, aqui fica X ao cubo. Tá? Aí você faz os cálculos, opera os valores, cancela, coloca em evidência e tal, e você encontra quanto que é a distribuição dessa força no diagrama linear. Aí você tem condição de traçar o diagrama tranquilamente. Aí eu fiz uma tabela resumo, tá? Que é uma visão de todos os cálculos que foram feitos depois daquela parte de conceituação. O ponto de quebra de cada um dos casos, né? O carregamento de cada um dos casos, a força aplicada em cada um dos casos, a reação em cada um dos casos e o momento fletor em cada um dos casos. Então, um tabelão resumo, onde o grau da função n para o carregamento em força vai ficar n mais 1, que é uma integral, né? A reação é n mais 1, e no momento fletor ou torque é n mais 2, quer dizer que houve uma integração de cima para baixo.
e de baixo para cima houve uma derivação, que está mostrada aqui à direita, nesse esquema. E aí, utilizando funções já determinadas em tabela, você vai fazer análise de resistência dos materiais, tentando descobrir aí o ponto de quebra, as forças, os carregamentos e as reações de vários desses casos que estão tabelados. Tá? A única coisa que eu não dei, que vai ser dado no próximo semestre, é a função da linha elástica, que é esse y de x, ou seja, a função da deformação, né, que nós vamos calcular, porque nós não vimos ainda a lei de Hooke, para colocar isso dentro da condição cálculo, que aí vai depender do modo elástico. Você pode ver, ó, que o y de x aqui, ó, ele depende do modo elástico e do momento de inércia. Então, e a deformação máxima depende do modo elástico e do momento de inércia. Então, nós não vimos isso porque não vimos a lei de Hooke ainda. E os momentos de inércia vão ser os momentos de perfis que nós já calculamos anteriormente nos capítulos 6 e 5, né? Então, não esquecer que o conhecimento que já foi dado vai ser utilizado. Então, aí, gente, essa parte, ela se resume nisso. Tá? E agora é responder o questionário, que eu vou fazer aí. Eu tenho duas tarefas aí para eu mandar para vocês, que é o questionário, né? E preparar o material para começar o segundo semestre. Ok? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta relacionada a essa parte, que quiser algum esclarecimento a mais, eu estou aí. Então, a ideia é essa. Faça o questionário, porque eu vou dar chance ainda de vocês corrigir se tiver alguma questão errada, eu vou devolver, e até o dia do debate, né, na volta, vocês têm condições de estudar e não ficar com dúvidas, para poder vir fazer um debate e se sair bem. E também a prova. Tá certo? Então, essa é a ideia aí. Não está difícil, né? Apesar de que essa parte agora tem mais cálculo, mas treine esses cálculos como se fossem exercícios resolvidos em casa. Por quê? O que eu posso fazer? Falar assim, ó, vou te dar essa função aí e você me diz quanto que é, qual que é a distribuição da reação, né, o diagrama da reação, qual é o diagrama do momento fletor. Ou então eu dou o diagrama do momento fletor e peço da reação. Eu então te dou da reação e peço do momento fletor e da distribuição. Então eu posso fazer um jogo aí, porque é só um jogo de derivadas integrais das funções que eu fornecer. Então, fique atento para esse tipo de pergunta. Então, pegue esses resultados aí que já estão resolvidos, faça de conta que você não sabe, pega o caderno, começa a escrever e calcular, fazendo a somatória de forças, raciocinando, olhando para a vírgula, quais são as forças aplicadas, quais são as reações, e aí você faz a soma e tenta encontrar o mesmo que já está na apostila. É assim que a gente estuda um exercício resolvido. A gente faz de conta que não está escrito lá e vai tentando por conta própria e usa a apostila como monitor, tirando suas dúvidas. Aí, se você desenvolver o cálculo corretamente, não é copiar, é fazendo e olhando e progredindo com o cálculo. Quando você chegar, se você seguiu todos os passos, você certamente vai encontrar o mesmo resultado. Se você não encontrar, você volta no passo onde você errou, corrige, e você tem o exercício refeito.
Por que é importante isso? Porque quando eu der uma função que você não está na apostila, você treinou com os resultados que você já sabe, que você tem como exercício resolvido dentro do material de estudo. Aí eu dando uma função nova, você sabe seguir a receita, né? Sabe seguir o algoritmo mental que você já elaborou para a solução de um problema novo. Tá? Aí, fazendo 3 exemplos desse, como estão aí refeitos na ponta do lápis, tem que fazer, senão não vai aprender. Fazendo 3 exemplos desse e fazendo 3 casos novos, né, você faz qualquer problema que vier. Qualquer problema que vier, você vai conseguir dar conta. Porque você já montou um algoritmo de solução na maneira de resolver o exercício na sua cabeça. Ok, pessoal? Então, como eu sempre deixei horário para dúvida e ninguém nunca tirou dúvida, né, eu considero que vocês não têm dúvidas. Se tiver, aproveita que essa é a última aula de dúvidas, tá? Próxima aula já é debate e prova. E eu já vou começar a matéria do semestre que vem. Tá? E a matrícula de vocês nessa turma vai ser fechada, essa turma vai ser arquivada. E vai começar a mecânica dos materiais 2. Tá? Nessa mecânica dos materiais 2, nós vamos ver a lei da elasticidade, problemas de tração, compressão, torção, cisalhamento, usando a lei da elasticidade, e problemas de tensões internas, que é círculo de Moore, que tem atividades para vocês fazerem usando planilha também. Tá? Além dos formulários, vocês fizeram uma planilha para produto escalar, produto vetorial, produto tensorial, né? Agora essa planilha ela vai se tornar mais útil quando a gente fizer, porque a gente vai fazer tensão, analisar tensão, analisar deformação, e usando a lei de Hooke, qual é a relação entre a tensão e a deformação. Aí vai aplicar todos os casos de carregamento que a gente conhece, que é tração, compressão, cisalhamento, torção. E depois que nós aplicarmos a todos os casos a lei de Hooke, nós vamos construir diagramas de tensões internas. Né? Então, você vai conseguir calcular tensão interna em qualquer situação. Ok? Essa é a matéria do segundo semestre. Aí, com essas 2 disciplinas, a gente considera que as propriedades mecânicas dos materiais, ou pelo menos as básicas, estão em um nível aceitável, né, para um engenheiro de graduação. Tá bom? Então é isso aí, gente. Se vocês não tiverem perguntas, está encerrada a aula. Eu fui mais ou menos 1 hora aí, uma exposição rápida, só revendo os pontos principais e chamando atenção para algum detalhe que vocês possam não ter percebido. Não façam o formulário sem ver a aula, vídeo, e sem dar uma passada na apostila. Não façam isso, porque eu já estou recebendo os resultados dos formulários e estou vendo resposta errada. Tá? Teve gente aí, eu posso até saber aqui quem que foi, que vai precisar refazer porque está vindo errado. Por enquanto, eu tô dando a chance do aprendizado, né? Então, enquanto você tem a chance do aprendizado, certo? Você pode refazer o exercício, porque aí é uma tentativa e erro até acertar. Entendeu? Depois que eu fechar para não
responder mais, aí o seu ponto ficou naquilo que você deixou. Bom? Aí não tem mais jeito, aí não tem mais como recuperar seu ponto. E aí é só na prova. Aí na prova também, se não fizer, também vai ficar do jeito que tá. Ok? Então, por uma hora de exposição, né? Eu vou sentir se realmente vocês entenderam essa matéria no próximo semestre. Porque quando eu fizer, o carregamento é concentrado, o carregamento é isso, agora vamos calcular o momento de inércia e aplicar isso para a gente calcular a força interna desse carregamento. Dentro da viga, porque agora as forças estão em cima da viga, estão do lado de fora. E quando for do lado de dentro, você vai ter que integrar e derivar também. E aí vai usar funções tabeladas. Aí é que eu vou saber se vocês entenderam. Porque vocês já vão usar esse resultado da agora como resultado, como tabela, né? Para aplicar nos outros cálculos. Entendeu? E normalmente eu descubro se o cara aprendeu mesmo na segunda matéria. Aí não vai dar mais tempo, você vai ter que correr atrás de mim. Tá bom? Porque aí vai ficar o pente fino, né? Vai passar para ver se está tudo certo. Eu vou ter que sair agora porque eu tenho uma consulta médica, eu tenho que pegar avisar a pessoa que eu tenho para levar na consulta. Então eu vou ter que sair agora, tá bom? Beleza, professor. Obrigado pela aula. Obrigado pelas dicas. Fique atento a essas dicas aí, tá? Isso aí. E vê se na próxima vez, no próximo semestre, vocês participem mais, façam perguntas, porque o volume de matéria vai ser bem maior, tá? Nós vamos ter que fazer em 2 módulos também, vai ser bem maior. Muito mais informação, a quantidade de informação dessa matéria foi bem distribuída, mas a gente pegou só os pontos principais. A gente tinha muita informação que era só para você saber que existia, mas não guardar na cabeça. Poucas coisas você tinha que guardar na cabeça. O mais que você tinha que guardar são os conceitos, conceito de translação, equilíbrio de translação, de rotação, e esses últimos conceitos agora. Agora na próxima não, nosso vai ter mais coisas para ser lembradas ao mesmo tempo. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, professor.